O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, disse que ainda não foi encontrada uma solução para acomodar os 13 bilhões em despesas do programa Pé de Meia no orçamento deste ano. Vamos conversar com a Luciana Verdolim, que está com essa história, então? Inclusive, o Nardes se reuniu com o ministro Fernando Haddad para falar, e aí, onde que vai se encaixar isso aí, né, Luciana? E como é que está a história? Conta pra gente. A pergunta foi exatamente essa, Evandro, de onde o governo vai tirar o dinheiro para pagar o Pé de Meia, porque no Orçamento Geral da União, que ainda não foi aprovado pelo Congresso Nacional, consta lá R$1 bilhão para o programa, que custa 13. O Tribunal de Contas da União já mandou bloquear 6 bilhões que seriam destinados ao Pé de Meia, e agora essa polêmica está formada. O ministro disse que quer ouvir tanto o ministro Nardes, né, que é relator lá no Tribunal de Contas da União, ouviu hoje o ministro da Fazenda, conversou com o ministro da Educação, Camilo Santana, o presidente do Senado, vai conversar ainda com os presidentes, com o presidente da Câmara e com parlamentares da oposição e também governistas, para ver se é possível chegar a um acordo com relação a essa questão. Ele lembrou que ele não está querendo de forma alguma acabar com o programa, mas que a área técnica foi muito incisiva em dizer que tem problemas nessa destinação de recursos e que o governo precisa apontar como que ele vai pagar, de onde vai sair esse dinheiro. O Ministério da Fazenda tinha pedido 120 dias para tomar uma decisão. O ministro Augusto Nardes disse que não tem como esperar, porque na quarta-feira a sessão, né, do Tribunal de Contas da União, reunindo todos os ministros da casa, é para definir como é que vai ser essa questão do Pé de Meia. A gente tem, inclusive, a declaração que foi dada por Augusto Nardes depois de encontro com o ministro da Fazenda. E o governo já fez uma proposta, estamos modulando para ver como é que a gente consegue encontrar um caminho. Então, uma primeira reunião para buscar um entendimento. Foi encontrado falhas por parte da área técnica, foi já dado uma cautelar com unanimidade. Esse tema tem que passar pelo Congresso Nacional. E o próprio ministro admite que vai tentar regularizar em 26. O problema é essa questão desse ano que passou e desse ano, que é aí que está a necessidade de encontrar uma solução. E é nesse sentido que eu estou conversando com todas as partes envolvidas, porque envolve um valor alto e o país está com dificuldade financeira, com os gastos e gera, inclusive, uma desconfiança internacional. Segundo o ministro do Tribunal de Contas da União, o governo gastar sem ter aí a destinação específica, sem mostrar de onde está tirando o dinheiro para pagamento desse benefício social, que beneficia, né, os estudantes, que tenta garantir que o pessoal do ensino médio não abandone a escola, maior índice de abstenção na educação brasileira, para que o pessoal permaneça na escola. São R$200 por mês ao final dos 3 anos, algo em torno de R$3.000 para o pessoal do Pé de Meia, que está agora sob discussão, né, do Tribunal de Contas da União. Até quarta-feira, o ministro Augusto Nardes diz que pretende buscar uma alternativa, uma solução para apresentar para os demais ministros da casa. Eita, Luciana Verdolim, obrigado pelas informações, um ótimo trabalho aí para você. Bom, sabe que eu me lembrei que durante as discussões para as eleições municipais, a gente recebeu aqui a deputada Tabata Amaral, que estava concorrendo à Prefeitura de São Paulo várias vezes. E ao falar das muitas propostas que ela teve, que ela atuou, né, como deputada, ela mencionou o Pé de Meia inúmeras vezes, porque é um projeto da deputada Tabata Amaral que acabou sendo abraçada pelo governo para ser trazido como um dos novos marcos da gestão desse terceiro governo Lula. Até então tinha o Bolsa Família, algumas reformas que eles tentaram fazer em alguns programas, mas o Pé de Meia seria o grande destaque. E, à época, a deputada Tabata Amaral falou com muito orgulho desse projeto e do quanto ele seria importante para mobilizar a educação aqui no país, já que ela tem essa pauta muito forte desde o primeiro momento em que ela se tornou conhecida e passou a ser eleita pelas pessoas. Aí agora, o projeto que ela tanto destacou e que o governo também tentou elevar, está recebendo uma chuva de críticas por conta da maneira como não foi encaixado no orçamento, ou da maneira como o Tribunal de Contas da União faz os questionamentos, ou seja, será que esse programa está correto mesmo? Você começa a lançar um monte de dúvidas de um projeto que poderia ser importante para o incentivo à educação. Como é que você avalia a trajetória do Pé de Meia até aqui, que é curta, mas cheia de reviravoltas, hein, Kriegner? É polêmico, Evandro, e acho que já tem um desafio aí que é na própria concepção do programa.
programa, porque no âmbito, quando a gente vai olhar aí na questão de políticas públicas, a gente precisa sempre garantir que a solução, ela está conectada ao diagnóstico, ou seja, a causa raiz do problema. E na questão do pé de meia, parece que tem uma desconexão muito grande aí. A causa raiz que eles estão atacando, né, o problema que é indicado é a questão da evasão escolar e para poder ajudar, então, ter um incentivo maior ao jovem permanecer e não deixar, especialmente no ensino médio, tanto no ensino fundamental, mas especialmente no ensino médio. Mas quando a gente vai olhar os dados, quase 50% dos jovens que evadem o ensino médio no Brasil, evadem por precisar de dinheiro imediato. Isso é autodeclaratório, a gente não sabe se aquela é uma necessidade real ou se é um desejo. Talvez o jovem, porque você tem os dois casos, né? Sim. Mas eles precisam de dinheiro imediato. E no pé de meia, o dinheiro vem no final... Como se fosse uma poupança. Uma poupança que vem na conclusão do terceiro ano. É o pé de meia. Você fala, eu vou fazer o meu pé de meia, a expressão significa o quê? Você ir juntando um dinheirinho todo mês para você ter depois aquilo que você precisa e etc. Eu tenho ali. O problema é que o aluno está saindo do ensino médio, ele evade o ensino médio porque ele precisa do dinheiro hoje. Então, talvez esse dinheiro daqui 3 anos não é a melhor coisa. Ou daqui a pouco as pessoas vão começar a pagar fazendo dívidas considerando o dinheiro que vem do pé de meia, entende? Então, tem um problema na concepção do próprio programa. E tem também na forma de comunicação isso para a sociedade, porque foi comunicado muito como se fosse um Bolsa Família Plus, né? Então, se seu filho está ali matriculado, essa criança vai ter direito a esse dinheiro que vai ser uma ajuda. Eu não sou contra, na verdade, eu sou muito a favor de programas de transferência direta de dinheiro, né? Os estudos já vão mostrar isso, que quando você dá dinheiro na mão, você tem um resultado até mais propício do que quando você entrega outras coisas. Porém, precisa ser feito de uma maneira acertada, precisa ser comunicado de uma maneira acertada e, gente, não dá pra gente, depois de 1 ano que o programa foi anunciado, agora questionar como é que encaixa no orçamento. Já deveria estar no orçamento. O problema é que a gente já está agora no mês de fevereiro e o orçamento de 2025 nem foi votado na Câmara dos Deputados. Fala, Gani. Concordo. Agora, eu acho que na questão educacional a gente tem que ir além, né, dos auxílios. Quer dizer, não há um projeto de educação para o país do que a gente quer ser daqui 20 anos. A Coreia era um país agrário na década de 70 e aí houve um plano educacional de 20, 30 anos e aí não é um plano de governo, é um plano de Estado, com continuidade da política pública, porque a Coreia almejava ser um país desenvolvido, concorrendo de igual para igual com os Estados Unidos. Para isso, ia ter que criar tecnologia. E para isso, você precisa de mão de obra qualificada. Então, o pé de meia, eu vejo que ele é muito insuficiente perto dos desafios educacionais do Brasil, que precisa de um plano com continuidade, independentemente do governo. Esse plano continue. Qual que é a nossa diretriz educacional? O que a gente quer ser? A gente vai priorizar o quê? Não dá para priorizar tudo. Quem prioriza tudo não prioriza nada. O que a gente quer ser? Agora, do ponto de vista econômico, tem um problema. Ele tem que entrar no orçamento, porque é um gasto. 13 bi. Como é que exatamente, Evandro, 13 bi. Como é que você não vai contabilizar isso dentro do orçamento? É uma despesa pública. Quer dizer, você não contabiliza, mas a dívida cresce. Por que a dívida cresce? Porque o imposto não está sendo suficiente para cobrir os gastos. Então, isso tem que estar no orçamento, independentemente do mérito do projeto. Agora, às 5h29, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, daqui a pouco vocês estão de volta para a gente continuar nesse assunto. E Gustavo Segré, quando a gente começou a discutir o pé de meia, você já acendeu uma luz amarela sobre por que ele não entraria no orçamento, ou de que maneira que haveria a condução de um programa pelo governo federal sem que ele constasse no orçamento. Pois bem, a conta agora chegou. A conta agora chegou e continua chegando errada, Evandro. E eu me permito ler, porque eu não quero errar em absolutamente nada. Qual o problema? O pé de meia foi criado em 2023, já há mais de 1 ano. E naquele momento tem o Fundo de Incentivo à Permanência do Ensino Médio, FIPEM, que é operado pela Caixa Econômica Federal. Esse fundo é nutrido por outros 2 fundos. Vou ler. Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo, FGDUC, e o Fundo Garantidor de Operações, FGO. Mas esses 2 fundos, que têm recursos privados, alavancaram diretamente o FIPEM, o que está errado. A lei não permite fazer isso. Desses 2 fundos, o dinheiro deveria ir para o Tesouro e do Tesouro para a FIPEM, o que não foi feito.
Isso em 2024 já alertou, o TCU observou, congelou 6 bilhões que eram desses dois fundos, dizendo, isso aí está errado, vocês não podem usar. E isso permitiria, inclusive, alguma investigação para ver se isso não fere a lei da responsabilidade fiscal, porque está sendo pago recursos públicos com dinheiro privado. Devemos lembrar que o impeachment da presidente, então, Dilma Rousseff, foi feito porque bancos pagavam fundos e gastos que eram do Tesouro e que estava errado também. Então, cuidado que esse assunto do pé de meia pode gerar muito problema ainda para o governo. O que não consigo entender é que, como esse já antecedente errado, o governo não coloca os 13 bilhões no orçamento e colocou apenas 1 bilhão. Sendo que, pela lei de responsabilidade fiscal, devemos lembrar também definições do Supremo Tribunal Federal em relação àquele desoneração da folha, porque não tinha a contrapartida. O pé de meia não tem a contrapartida. Diz, eu vou gastar, mas não digo de onde vou tirar o dinheiro. Então, isso está tudo bagunçado e está certo o TCU em reclamar isso do governo. José Maria Trindade, qual é o tamanho do desespero que isso dá hoje para o governo? Diante de tantas situações com as quais ele precisa lidar, vem o TCU e fala, viu, se vocês não encaixarem isso aí no orçamento, não vai rolar não. E aí, o principal projeto dessa gestão vai se desfarelando. Mas eu tenho, inclusive, alguns bastidores aí desta reunião e dessa preocupação. Palavras do ministro Augusto Nardes. Nós não criamos o problema, nós, Tribunal de Contas da União, mas nós vamos resolver o problema. E aí vem algumas reuniões. Ele se reuniu com o presidente do Congresso, né? E Davi Alcolumbre está interessado em resolver esse problema. É um problemão. Ele se reuniu com o ministro Camilo Santana da Educação e hoje também com o ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad. Veja bem, a origem, Segré, desta dificuldade é que o presidente Lula vetou um artigo da lei que criou o pé de meia, né? E a lei permitiria a transferência de recursos para pagar o pé de meia. Só que esse veto foi derrubado. Então voltou antigamente, ou seja, não transferindo os recursos para o pé de meia. Aliás, assim, essa história do nome pé de meia, antigamente aquela história de que o aposentado, quando ficava velho, tinha que ter uma meia para dormir, para não esfriar os pés, esquentar os pés. E houve um momento em que a Caixa Econômica criou uma propaganda, né? Criar o seu pé de meia seria fazer poupança. Então, o pé de meia virou assim, um símbolo de poupança, ou seja, preocupar para quando ficar velho. Pois bem, então, ninguém está contra o pé de meia, me disse o ministro. Nem eu, né, no Tribunal de Contas da União, nem os deputados de oposição. Ninguém quer prejudicar os estudantes. Foi a frase que eu ouvi. Né? Mas é preciso resolver legalmente essa situação. Pasmem, a proposta de Fernando Haddad hoje, nessa reunião secreta ali, foi colocar orçamento em 2026. O ministro disse não, tem 2024 e 2025. 2024, o Tribunal de Contas da União considera que já houve a irregularidade insanável, ou seja, já houve pagamento a descoberto. 2024, insanável, já houve o pagamento, já houve a irregularidade, já houve a pedalada fiscal. Esse ano não tem. Aí vem a novidade agora, o governo está se comprometendo a colocar, porque o orçamento 2025 não foi votado ainda, colocar nesse projeto de orçamento recursos para o pé de meia, ou seja, não é uma solução fácil, vai envolver ali Congresso, governo e o Tribunal de Contas da União. Bom, há a previsão de que até quarta-feira seja apontada uma solução. A gente vai contar para você aqui no nosso 3 em 1.